tarde ou boa noite, a depender da ocasião. Eu sou Charlotte Catarina, este é o Sonhos Coroados e o tema do vídeo de hoje é pessoas noturnas. Vamos discutir um pouquinho sobre isso, mas antes de qualquer coisa, eu já peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho para as novas notificações, deixe um like, um comentário, curte, comenta e compartilha. Isso mesmo. Vamos então para o vídeo. Seres noturnos. De quem estamos falando? Não é vampiro e não é lobisomem. Curupira muito menos, mula sem cabeça também não, muito menos o Chupã. Estamos falando sobre pessoas trans e travestis que trabalham com a prostituição. Vamos lá então, o que nós temos para falar sobre isso? Eu, enquanto mulher trans, estou aqui para falar então sobre as pessoas que estão em situação de vender o próprio corpo para ter o que comer. Vou tomar cuidado aqui com as palavras que vou utilizar pela questão da plataforma e para ficar um vídeo acessível a todos, mas vamos lá. Eu já começo o vídeo então dizendo que a questão de pessoas que trabalham nessa área, pessoas que estão na calçada, começa desde muito cedo. Muito cedo como? Quando essas pessoas se reconhecem como LGBTQIA+, ou até mesmo quando essas pessoas já trazem, então, um gesto afeminado na sua pessoa. Este vídeo eu vou estar falando especificamente sobre pessoas trans, mulheres trans e travestis. Todas, então, no feminino. Pessoas que nasceram, olharam, designaram como um homem, mas de acordo com o passar do tempo, a pessoa se reconhece com uma outra categoria de gênero. E quando essa pessoa é categorizada já desde criança ou até mais velha, independente de idade, muitas famílias botam essa pessoa para fora de casa. E é aí que já começa então a batalha. Porque nós sofremos, sim, muito preconceito na sociedade, todos sabem disso, e não seria diferente então dentro dos nossos lares, onde nós vivemos uma mini sociedade. Como funciona isso? O que você quer dizer, Charlotte? Eu quero dizer que por mais que nós tenhamos pai e mãe que nos aceitem, familiares que nos apoiam, nós vivemos dentro da família num grau de sociedade diminuído. Então é claro que o convívio vai então sofrer alterações, mudanças, uma novidade, uma coisa nova para algumas pessoas, uma coisa totalmente de outro mundo, algo considerado doença, pecado ou piada por muitos. E ali então a família se vê no meio com alguém LGBT e precisa então saber o que vai ser feito. Muitos então decidem acolher os seus filhos, abraçar, continuar então levando adiante a vida como se nada tivesse acontecido ou como se algo tivesse acontecido, buscando então conhecimento e transformação. Mas muitos, infelizmente, expulsam os seus filhos de casa. E aí então que mais uma porta se fecha, porque o enfrentamento do preconceito, já tendo as portas de casa fechadas, é muito mais difícil. Já estando então a pessoa sem um teto, sem uma moradia, ela vai procurar algum lugar que acolha ela. Nós temos algumas casas que acolhem pessoas LGBTQIA+, mas muitos abrigos que prestam o trabalho de acolhimento a pessoas em estado de vulnerabilidade são abrigos relacionados a casas religiosas. E aí a gente encontra um segundo problema. Não que o problema seja a casa religiosa ou o abrigo ser religioso, mas sim o preconceito que muitas pessoas religiosas têm. Existem pessoas como o padre Júlio Lancelotti, que acolhe muitos LGBTs e que não faz diferença de acordo com raça, etnia, peso, gênero e sexualidade. Mas a gente sabe que no Brasil existe muito a hipocrisia de quem prega o amor ao próximo e dissemina ódio. Sendo assim, muitos LGBTs são postos para fora de suas casas, de abrigos que estão ali então abertos a acolher as pessoas, ou então quando não expulsas formalmente, expulsas
de acordo com o não respeitar o nome social, não respeitar o alojamento feminino para as mulheres trans, não respeitar a vestimenta dela e as suas ações cotidianas básicas. Sendo assim, a gente já tem 2 lugares que fecharam as portas para nós. E aí vem o terceiro, a escola. A escola é um ambiente, novamente, que reproduz a sociedade em um grau menor, um grau de adolescentes, de jovens, crianças e adolescentes. E aí nós temos então um grau de diferentes pessoas, de diferentes classes sociais e diferentes etnias, misoginias e assim por diante. Nós encontramos diferentes pessoas e diferentes preconceitos dentro então da escola. E como se não bastasse o preconceito dos colegas, ainda temos professores e diretoria aos quais não possibilitam acolhimento algum a essa pessoa. E aí, se a gente for parar para pensar, a pessoa que não tem onde morar, a pessoa que não tem onde estudar e a pessoa onde não tem o que trabalhar, ela vai para onde? Pulei o trabalhar, vamos voltar. Pessoa que não tem, então, onde morar e onde estudar, ela vai trabalhar. Ok. Então, nós temos uma pessoa trans, vamos por eu, né? Vou me colocar aqui como exemplo. Sou uma pessoa trans, vou trabalhar e aí as portas se fecham mais uma vez. Por quê? Porque eu não sou uma trans já transicionada, eu tenho ainda o meu nome de registro nos meus documentos, o que vai mudar muito em breve. Eu tenho uma fisionomia um tanto andrógena, as pessoas não sabem se vão se referir a mim como um menino, como uma menina, ou se no gênero neutro. E se eu não tenho onde morar, eu não tenho roupa passada, eu não tenho um banho tomado, eu não tenho uma aparência boa, e é mais uma porta que se fecha. Porque aquela pessoa não atende aos padrões da empresa. Aquela pessoa não consegue atingir as necessidades ao qual a empresa pede. E a pessoa estará ali na linha de frente de um atendimento e vão dizer: mas que empresa é essa que dá emprego para esse tipo de gente? Então nós temos o preconceito dentro da empresa e o preconceito dos clientes, dos fornecedores, de qualquer pessoa que esteja ali tendo um relacionamento. É claro que eu vou fazer novos vídeos falando sobre isso, porque o assunto é muito grande, e vou me aprofundar em emprego para pessoas trans e outras questões. Mas vamos aos seres da noite. Temos então uma pessoa sem casa, sem emprego e sem estudo. Todos explicado já o motivo do porquê essa pessoa está sem. Ela está em estado de vulnerabilidade, as portas se fecharam, ninguém quis ampará-la e ela vai então para onde? Para as esquinas, para as marquises, para debaixo de uma árvore, para um banco de uma praça. A gente precisa ser realista. É isso que acontece com muitas garotas no nosso Brasil, no nosso mundo. Mas o Brasil é o país que mais mata LGBTQIA+ no mundo. Sim, eu já falei isso e já tem muita gente cansada de ouvir. Mas a gente vai repetir. E repetir também que o índice de consumo de pornografia trans no Brasil também é muito alto. Ele é equivalente ao índice de mortes. E aí a gente vê que algo de errado não está certo. Os dados são congruentes. Isso aponta uma hipocrisia. Que hipocrisia é essa? É a hipocrisia de que quem nos apedreja durante o dia nos afaga durante a noite. O campo como que eu vou poder dizer isso, minha gente? O campo da noite, o campo da esquina, é onde muitas garotas acham o que comer, o que vestir e o que fazer. É dali que elas tiram sustento para o básico, o sobreviver. Aqui a gente não pode falar sobre o mérito de quem tem forças de vontade, porque força de vontade muitas têm. A gente está aqui para falar sobre oportunidades. Oportunidades que são fechadas. E que aí, quando uma trans passa, quando a travesti passa, ela é apontada como o traveco. No pejorativo, é claro, porque o termo o traveco é preconceito. E aí ela é abordada como a desocupada, a que não quis, a que jogou as chances fora, a que jogou a vida fora. A que quer destruir a família.
né? É assim que é vista. Pois bem, o pai e a mãe de família não pensaram no círculo familiar quando colocaram um dos seus para fora. A sociedade não pensou quando xingou ela na escola e não deu oportunidade de estudo. A sociedade não pensou em que ela poderia estar sim trabalhando numa empresa a qual desse as condições básicas de trabalho para ela. Estão todos preocupados em apontar o dedo. E aí a gente tem então pessoas trans e travestis que estão trabalhando de outra maneira. Que maneira é essa? A maneira do anonimato. Pessoas que durante o dia, para trabalhar, se vestem como homens, se apresentam como homens nas suas empresas, e aí saindo de lá, voltam à sua figura feminina, respirando fundo. Sai ali um gato borralheiro e entra a Cinderela? Pois bem, muitas trabalham assim. Outras trabalham nas noites. E outras conseguiram seu espaço, à base de muita luta e com o apoio de muitas pessoas. Amigos, familiares, conhecidos foram conquistando nome e conseguiram uma formação. Temos travestis professoras, médicas, advogadas e muitas outras. E aí quando a gente pega esse grupo minoritário, infelizmente, as pessoas falam, mas ela conseguiu, por que que a outra não consegue? Pelo mesmo fato de passabilidade. Sim, também vou falar sobre isso mais aprofundadamente. Mas o que é a passabilidade? É quando uma mulher trans é branca, magra e se parece uma mulher cis. Ela é passável aos olhos da sociedade. Então, dá pra gente encarar. As outras a gente põe num cantinho. Ai, Leona, mas é muito duro falar sobre isso. É muito ruim generalizar. Sim, nós não podemos generalizar. Mas com a qual seriedade que eu venho aqui falar para vocês, é uma maioria. E essa minoria que consegue um emprego, um trabalho, está ali lutando para que seja respeitada junto com os que a ajudaram. E estes estão lutando também pelas que não conseguiram. Não estou aqui para discutir se é certo ou errado o campo da calçada, mas para dizer que muitas estão ali por portas fechadas. Não estou aqui para julgar se é certo ou errado estar lá, se elas estão porque elas querem. Não estou aqui para dizer se é ou não digno. Estou aqui para dizer, para pedir e para exigir. Aquelas palavrinhas do ninguém solta a mão de ninguém, vamos continuar lutando. E aquela outra do parem de nos matar, também. O vídeo de hoje é só para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Sobre a acessibilidade que pessoas trans e travestis têm aos meios de trabalho, aos meios de educação e de acolhimento. No próximo vídeo a gente conversa mais sobre isso, mas já começa aí a pensar um pouquinho sobre. A pensar quantas pessoas trans tem no seu local de trabalho, quantas pessoas trans você conhece trabalhando como pessoas trans e não como uma figura masculina, e o quanto isso pode ser doloroso. Vamos pensar sobre isso e vamos refletir também no próximo vídeo sobre o local de fala de pessoas trans e travestis em questão de emprego. Vem novidades por aí. Eu agradeço a você que esteve junto comigo até aqui. Peço novamente que se inscreva, deixe o like, curte, comenta, compartilha. Faz, por favor. Me ajude a continuar trazendo conteúdo e informação. Assim como eu desejo que você veja de sucesso os seus sonhos coroados. Até o próximo vídeo, hein? Semana que vem, domingo, 7 horas. Tô te esperando aqui no mesmo lugar. Tchau! Gente, o vídeo é sério, então se prepara, porque lá vem. E bora, porque é um assunto necessário. Então, é o que tem pra hoje. A gente precisa falar sobre isso. E vamos continuar falando também, porque vai ter novidades no canal. Vamos lá, gente. Vai ter coisa nova sim. Ok, vou fingir que a câmera não tá torta, porque toda vez que eu arrumo, ela fica mais torta ainda. Bora, vamos fingir que é o conceito. Eu tô de pijama, acordei e vim. Tá louca. Não tô aqui porque a gente vai falar sobre pessoas noturnas.
Vampiro e lobisomem. Alô, tô gravando de noite, eu acho que o barulho vai ser menor, no caso, não é barulho menor, não, pelo amor de Deus. Eu tô gravando de noite, achando, não, o barulho vai estar melhor, né? Vai ter gente passando, vai ter gente falando, vai ter cachorro latindo, vai ter TV. Me engano. Seres no... Seres noturnos. De quem estamos falando? Não é